Margarida Roque Pereira Podcast. Do nascer ao morrer, um caminho de aprofundamento do ser pelos mistérios da vida, morte e renascimento. Para que expandas a consciência sobre o parto, o luto, a parentalidade e, sobretudo, a tua própria essência, e vivas uma verdadeira cura e libertação pessoal. Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, hoje com um tema que toca a todos, que são os relacionamentos, todas as pessoas que querem construir relacionamentos saudáveis nas suas vidas. Na nossa comunidade nós falamos muito deste relacionamento entre mães e filhos, pais, relacionamentos de casal também, porque os filhos trazem muito esse tema também do casal, não é? Como lidar com a chegada dos bebés também no casal. E hoje também tenho aqui uma convidada, para além do meu convidado especial de hoje, que já vou apresentá-lo. A Violeta hoje faz 6 meses e hoje quis vir comemorar aqui no podcast connosco, portanto quem estiver a ver no YouTube, ela está aqui connosco. Então também é assim um trabalho para mim de lidar com toda esta imprevisibilidade, e isso é também o convite que a parentalidade nos faz, de nos desenvolvermos na vida. E eu sinto que gosto muito deste tema dos relacionamentos porque trabalha essencialmente isso do nosso desenvolvimento interior, e sinto que vai muito nesse sentido que eu hoje também quero trabalhar aqui, é como os relacionamentos são também uma forma de nós trabalharmos internamente, não é? No nosso desenvolvimento pessoal. Então, para isso, hoje convidei uma pessoa que é muito especial para mim desde o início da minha gravidez, porque eu fiz uma consulta de astrologia com o Alexandre quando estava grávida da Jasmine. Muito obrigada, Alexandre, por estares aqui. Temos connosco Alexandre Gama. Ora, obrigado eu pelo convite também, e olá a todos, olá Margarida e olá a todos. Muito bem. Sim, aqui o Alexandre, só para contextualizar, eu conheci o Alexandre durante o início da gravidez da Jasmine, fiz uma consulta de astrologia do Ki das 9 Estrelas. O Alexandre, para além de dar estas consultas inseridas na marca que criou de Feng Shui integrativo, e hoje também é isso que vamos falar aqui, dos relacionamentos à luz do Feng Shui, aos olhos do Feng Shui, não é? Então Alexandre é consultor, é autor, dá palestras, consultas, cursos. Então eu sinto que foi também a partir da nossa consulta, Alexandre, que se abriu assim muita coisa, e que eu depois continuei com a gravidez, porque a minha questão era muito isto, de se sigo com a gravidez, não sigo, e no fundo segui, depois abriu-se o caminho, comecei a trabalhar também na área, e agora já tenho aqui outra pequenita também a fazer parte do leque. Então conheci. É verdade, também. foi o início de um ciclo de grandes transformações. Sim, Pois sem sim, dúvida. senhora. Então contextualiza-nos um bocadinho, eu tenho aqui algumas perguntas para ti, mas contextualiza-nos um bocadinho sobre o que é o Feng Shui, para quem não Muito conhece, bem. e como é que nós vamos a fundo nas áreas da nossa vida, neste caso dos relacionamentos, mas sei que também aprofundas para a sexualidade, ou seja, é assim, é um mundo, o Feng Shui é um mundo. Mas aqui olhando para as relações, que é também muito daquilo que a minha comunidade trabalha para se desenvolver internamente, qual é a visão do Feng Shui sobre isto? O que é o Feng Shui para quem não conhece? Sim, senhora. Então vamos lá. O Feng Shui, efetivamente, a maior parte das pessoas conhece como sendo uma arte que nos ajuda a decorar a nossa casa, a transformar os espaços que habitamos de uma forma mais harmoniosa, de maneira a que eles sejam mais adaptáveis e adequados a quem os utiliza. Mas o Feng Shui, se nós traduzirmos à letra, quer dizer vento e água. Porque, no fundo, o Feng Shui trabalha com fluxos de energia. E é através do conhecimento e do domínio e do entendimento do que são os fluxos da natureza e na nossa vida que nós depois conseguimos criar os tais espaços mais harmoniosos, conseguimos trazer aquilo que aprendemos com a natureza para dentro da nossa casa, para que as pessoas se sintam em maior harmonia e em maior equilíbrio na sua vida. Ainda assim, o Feng Shui, eu tenho a minha marca que se chama Feng Shui Integrativo, porque efetivamente o Feng Shui não é apenas a decoração. O Feng Shui trabalha de mãos dadas com outras disciplinas, nomeadamente a astrologia do Ki das 9 Estrelas, que tu acabaste de me apresentar aqui, como também teres-me conhecido através de uma consulta dessas. Trabalha com a limpeza energética de espaços,
Pode trabalhar também com a alimentação. No fundo, nós temos no Feng Shui temos exatamente os mesmos pilares que a alimentação macrobiótica e que o estilo de vida macrobiótico. Trabalha também com os mesmos pilares que o Qigong ou que outras disciplinas ligadas ao movimento do corpo. Trabalha também com os mesmos pilares que a medicina tradicional chinesa, portanto, tudo o que é o entendimento do fluxo da energia para o nosso corpo e como é que nós podemos melhorar a condição física portanto, o nosso dia-a-dia através da saúde. E então o Feng Shui está conectado com tudo isto. E o Feng Shui, efetivamente, o que é que ele faz? Ele pega primeiro na noção da energia, em que tudo começa pela energia e que depois é que se materializa a nível do nosso corpo, das nossas relações, da nossa vida, da nossa casa, do nosso carro, por aí fora. E tendo estas noções, nós conseguimos aplicar a qualquer área da nossa vida. Hoje vamos falar de relacionamentos, que é um dos temas que normalmente é muito apelativo, e como tu disseste muito bem, os relacionamentos, embora seja o mais conhecido, aquele que é mais da moda, é os relacionamentos a dois, como é que eu hei de criar um relacionamento mais harmonioso, mas efetivamente o relacionamento não é só o relacionamento amoroso. O relacionamento é entre um pai e um filho, entre um colaborador e um chefe, entre um comerciante e o cliente. Portanto, tudo são relacionamentos. Nós todos os dias, a qualquer momento, estamos sempre a relacionar-nos com os outros no nosso dia-a-dia. E então os relacionamentos podem ter uma visão mais global, em que tem uma base que é igual para todos. E depois sim, podemos ter algumas particularidades, sei lá, num relacionamento a dois, se calhar estamos mais a abrir a porta para a parte do relacionamento amoroso, propriamente dito, pela atração, para aquela tensão sexual que existe, aquele desejo que está associado e toda a vivência desse amor e aquela paixão entre aquelas duas pessoas. Mas isto existe em qualquer relacionamento. E aquilo que eu posso dizer é que se os relacionamentos de uma forma assim muito transversal, até enquanto duas pessoas que conversam, como nós aqui neste podcast, ou um professor e um aluno, ou um cliente e um fornecedor, como estávamos a falar há bocado, para já esse relacionamento só existe se há um interesse comum. Primeira coisa, tem que haver um interesse comum. Senão não estávamos aqui a conversar os dois, não estávamos aqui a relacionar-nos. Depois, esse relacionamento tem que trazer crescimento a ambas as partes. Mesmo aqueles que pensam, porque o professor ensina ao aluno, não. Aquele professor só se sente realizado se sentir a crescer também com os seus alunos. Não é, o relacionamento nunca pode ser unidirecional, tem que ser sempre dos dois lados, tem que haver crescimento. Depois tem que haver alguma admiração e respeito e confiança e motivação. Portanto, tem que haver associado a essa relação estas características todas. Temos que sentir que há aprendizagem, mesmo no relacionamento a dois, eu aprendo com o outro. Há também segurança. Eu sinto-me seguro quando estou perto do outro, ou sinto também que o meu papel é dar segurança ao outro, portanto, isto joga para os dois lados, não é? Há também, o relacionamento pede também que haja alguma estabilidade. Mesmo quando são relacionamentos soltos e mais espontâneos, nós todos procuramos alguma estabilidade, algum sítio onde poder enraizar e, portanto, qualquer relacionamento, para ter futuro, tem que dar também alguma estabilidade, algum conforto, algum enraizamento. Acima de tudo, também, o relacionamento precisa de verdade. Sem a verdade não vamos a lado nenhum. Portanto, isto acho que funciona em todo lado, não é? Primeiro temos que ser verdadeiros connosco próprios e depois temos que viver essa verdade na relação com o outro também. Apesar desta verdade, nós achamos, porque somos todos verdadeiros, se isto for tudo no país das maravilhas, não é? Somos todos verdadeiros, portanto não é preciso mais nada. Não, ainda assim precisamos de tolerância, porque nós somos diferentes uns dos outros. Portanto, eu tenho que aceitar que o outro é diferente de mim, eu tenho que aceitar que o outro tem caminhos diferentes de mim, portanto tem que haver aqui um lado de aceitação, de tolerância, porque só isso mesmo, só com isso é que nós conseguimos depois sentir o amor, a ligação, a magia em qualquer relação. E portanto eu acho que estes são os pilares para qualquer tipo de relação. Sim, e aqui acho que tocaste, desculpa interromper, nesse ponto muito importante de tudo começar a um nível energético e tudo começar em nós, não é? Portanto, a relação connosco mesmos será também um ponto de partida para o que nós vamos criar a seguir. Eu acho que é por aí que é. Aquilo que eu falei para a relação não é só espelhar no outro, não é só projetar no outro, nem é ir buscar ao outro. É começar a fazê-lo comigo próprio. Porque se entendemos que realmente nesta vida tudo começa pela vibração, e tudo é vibração, que depois está materializado, quando eu procuro qualquer coisa no outro, aquilo só existe se eu conseguir viver em mim.
e que depois é materializado nessa relação. E então, se eu não for uma pessoa verdadeira, eu não vou conseguir viver qualquer relacionamento verdadeiro. Se eu não for genuíno comigo próprio, eu vou estar sempre em esforço, sempre em stress. Será que o outro vai entender? Será que o outro não me vai entender? Porque eu próprio não me entendo a mim. E, portanto, há sempre estes desafios. Então, tudo o que eu falei aqui para a relação, seja do conforto, da estabilidade, do amor, da atração, do crescimento, do ser ganha-ganha dos dois lados, tem que começar por mim próprio. E daí aquela máxima que é, eu não posso procurar no outro o que não tenho em mim, eu não posso andar à procura que o outro me traga aquilo que eu preciso, não, eu tenho que começar primeiro. Se eu não estiver bem, eu não vou atrair ninguém que esteja ao meu nível. Eu tenho que primeiro me sentir completo comigo próprio, eu tenho primeiro que ter um relacionamento comigo próprio, em equilíbrio. Sim. E E depois como é que nós então... começamos isso, não é? E sinto que há muito este mergulho interno também quando nós trabalhamos desta forma as relações, é muito esse mergulho interno. Como é Sim, que nós começamos a encontrar esse equilíbrio na nossa vida e na relação connosco? E aí sinto que também é um trabalho muito dessa vibração, dessas diferentes áreas da nossa vida, que a relação connosco toca em muitas áreas e por isso é que eu sinto que também está tudo muito interligado. Quando falamos de relação amorosa, o que espelhamos aí também vamos espelhar na relação com os filhos ou com os nossos pais ou até com o chefe, não é? Eu sinto que há aí muita interligação das relações neste denominador comum que somos nós e da relação connosco, não é? Claro que sim. E o que é que acontece normalmente? Estavas a falar e eu estava-me a lembrar o que acontece. Muitas vezes, aquelas características que nos causaram atração na outra pessoa, sei lá, porque aquela pessoa é destemida, aquela pessoa vai ao confronto, aquela pessoa não leva nada para casa, diz tudo ali na hora, aquela pessoa tem aquela dinâmica e que realmente inspira-me e dá-me, sinto-me atraído por aquela maneira de estar. Quando depois entramos no relacionamento com essa pessoa, são exatamente essas características que no início nos atraíam, que muitas vezes vão ser depois os anticorpos de que chatice, lá estás tu outra vez a meter-te a falar e não sabes ouvir e vais logo ao confronto, e quando foram exatamente aquelas características que foram o interruptor da atração no início. Mas depois quando damos por seguro a relação, aquelas características que nos atraíam no início são aquelas que nos maçam e que nos incomodam quando já temos a relação, achamos nós consolidada, não é? Portanto, é muito, isso acontece porquê? Porque efetivamente nós vamos à procura do outro aquilo que nós estamos em falta. E esse não pode ser o caminho. Ou pelo menos poderemos passar por aí, mas tem que ser de uma forma consciente para não entrarmos numa relação de dependência. Que eu tomando consciência que realmente, olha, o outro tem uma coisa que eu não tenho e eu realmente estou a aprender, se for um trabalho com consciência, eu rapidamente aprendo a não ficar dependente. Se eu não tiver essa consciência, ao entrar em dependência, depois é um sufoco. Ninguém aguenta andar com ninguém às costas, ninguém aguenta andar com ninguém dependente e não é bom para nenhum, nem para o que está dependente, nem para o outro que tem que suportar o dependente. E então é preciso ter atenção também. Há relações que são muito viciadas na dependência. E é isso que também não nos leva a bom porto. Nós também falamos muito dessa questão de como às vezes projetamos muito este nosso lugar de filhas em relações de casal, ou seja, aí somos dependentes ou queremos ser as mães e o outro é porque dependente. procuramos um pai e não procuramos um companheiro, não é? Pronto, Exato. ou vice-versa. E existe imenso. Ainda outro eu estava a conversar com alguém e era uma pessoa que realmente precisa ali de alguma orientação, de algum apoio, e depois houve alguém que comentava, não, esta pessoa não vai precisar de uma companheira, esta pessoa vai precisar de uma mãe. Vai precisar de uma pessoa que trate dele, vai precisar de uma pessoa que ande com ele ao colo. Portanto, e foi muito claro aquela imagem. Esta pessoa, neste momento, aquilo que ela está a passar, ela para já precisa de uma mãe, não precisa de uma companheira. E então é muito interessante nós estarmos conscientes também das várias fases em que estamos, até porque nós somos todos diferentes uns dos outros, mas o mundo, eu costumo dizer, o mundo dá muitas voltas. Portanto, é preciso ter muito cuidado para não colocarmos etiquetas nas testas das pessoas. Porque aquela pessoa que neste momento parece que é mais frágil, amanhã pode ser a mais forte de todas. A pessoa que estava neste momento mais confortável e mais enraizada, amanhã pode ser aquela que está em maior desalinho e de uma forma mais instável. E, portanto, o mundo dá muitas voltas, portanto, temos que ter algum cuidado a não catalogar as pessoas nem as coisas. Temos é que viver cada momento, a cada minuto. Outra questão que leva também é que não existem relacionamentos para a vida inteira. Existem relacionamentos que duram uma vida inteira, porque eles são vividos todos os dias, mas os relacionamentos têm que ser vividos
dia a dia. É um pouco como a nossa vida. Ninguém me garante que eu amanhã esteja aqui. Agora, eu já cheguei até aqui, fantástico. Agora tenho mais vitórias. Cada dia é um dia diferente. Mas tudo é possível, nós não mandamos em nada aqui. Então os relacionamentos também têm um início, têm um desenvolvimento e depois têm um final, como tudo na vida. E há pessoas que vieram cá para viver uma semana, outras pessoas que vieram cá para viver 100 anos. Os relacionamentos igual. Há relacionamentos que foram apenas de 1 hora. E se calhar naquela hora eu tive um dos maiores relacionamentos da minha vida. Eu me lembro para sempre. E há outros relacionamentos que duraram 10 anos e que nós fomos a ver o que é que eu cresci, o que é que eu tirei daqueles 10 anos. Muita coisa, com certeza, mas nem sequer me deixou assim tanta marca, ou eu não tenho tanta consciência disso. E então é muito interessante também, nós neste mundo da matéria estamos muito habituados a medir as coisas, e quando entramos no mundo da energia, as coisas não se medem, as coisas vivem-se, porque tem muito mais a ver com a vibração, com a intensidade com que as coisas são vivenciadas. E falando na vibração, eu quero também dizer que esta vibração traz, a vida depende do movimento e o relacionamento depende também desse movimento e por isso entramos sempre com o tema do yin e do yang, aliás está aqui atrás de mim o símbolo, e que efetivamente onde há luz tem que haver sombras. E não há pessoas perfeitas, não há pessoas só de luz. Há pessoas, se calhar, que manifestam mais a sua luz e há outras pessoas que manifestam mais a sua sombra. Mas todos nós temos os dois lados. E, aliás, nós temos um ditado popular que é virtudes públicas, não é pecados, mas é qualquer coisa defeitos ocultos, qualquer coisa assim, não é? Todos nós, não há ninguém que seja muito bom, nem há ninguém que seja muito mau. Todos nós temos coisas que são melhores e todos nós temos coisas que são piores. E isso nos relacionamentos manifestam-se muito e vem tudo muito ao de cima, porque o verdadeiro relacionamento é aquele que nós conhecemos a luz e a sombra da outra pessoa. Aquele que aceitamos a pessoa por inteiro, porque nós próprios também temos as nossas sombras. E então o relacionamento precisa também desta ideia. Tudo na vida tem luz e tem sombra, tudo na vida tem momentos mais ativos e tem momentos mais passivos, há alturas para dar, há alturas para receber, portanto este movimento do yin e do yang, que está presente em tudo na nossa vida, é muito interessante também termos presente, porque se achamos que um pai está sempre a dar ao filho, o filho também dá ao pai, não é? Tu tens aí o teu bebê ao teu colo, a tua filha, e tu sabes o quanto recebes dela todos os dias e, no entanto, nós achamos que ela está dependente de ti porque ela sem ti, nesta fase da vida dela, não poderá ir muito longe. Mas quanto é que vocês pais não recebem também em troca todos os dias? E isto é muito interessante estarmos atentos, porque isto acontece em qualquer tipo de relação, esta noção do yin e do yang, em que se eu dou é porque também recebo. Eu tenho luz, eu tenho com certeza também sombras e eu preciso de aceitar o meu todo. Agora, isto é um daqueles trabalhos que só funciona na relação depois de eu ter trabalhado comigo próprio. Aceitar a minha própria sombra. Tudo aquilo que eu não aceito em mim, normalmente vou atrair no outro. O universo oferece-me de bandeja esse presente. Tudo aquilo que escondi de mim próprio, porque eu não gosto desta minha maneira de estar, porque eu sou muito impulsivo, porque eu sou muito brusco, porque eu não gosto disto, eu não gosto daquilo. Tudo aquilo que eu escondo e que tento controlar na minha essência e que não me autorizo a vivenciar nem a crescer com isso, eu vou atrair nas pessoas que encontro à minha volta. E mais intenso é na pessoa com quem eu partilho a minha vida, com quem estou todos os dias, não é? Aquela coisa vai mexer comigo, porque quase sempre a pessoa traz como brinde essa característica que eu queria cortar em mim e essa pessoa oferece-me a oportunidade de eu poder vivenciar. E, portanto, os relacionamentos também têm este lado mágico, é que o relacionamento eu acho que é uma ferramenta que o universo nos dá para nós curarmos na nossa vida coisas que não conseguimos curar sozinhos, porque escondemos, porque controlamos, porque nem sequer sabíamos, porque não tínhamos consciência disso, e então o universo oferece-nos uma pessoa que tem essas características mais ativas, mais visíveis, que é para nós sermos obrigados, sermos confrontados com essa situação. E, portanto, aqui entra o yin e o yang. Depois nós pensamos que o Feng Shui trabalha também com os 5 movimentos, da água, da árvore, do fogo, da terra e do metal, que mostra que efetivamente tudo tem um início e tudo tem um fim, porque nós temos a flutuação da água em que nada se manifesta ainda, mas está ali. E se pensarmos no relacionamento quando andamos ali com um flertezinho, a coisa ainda não está materializada, mas estamos ali a sentir que há uma nova vibração, começamos a sentir qualquer coisa diferente. Somos muito tolerantes nessa fase, gostamos das diferenças no outro, estamos ali completamente a aproveitar, que giro, porque eu sou desta maneira, mas o outro é daquela e não sei o quê. Aí somos mesmo água. O que tiver que vir vem, não há compromissos, não há fricção nenhuma. Deixamos a coisa fluir. Mas depois chega a fase da árvore e a árvore começamos então a materializar. E é uma fase de grande crescimento, em que nós descobrimos imensa coisa na outra pessoa, descobrimos imensa coisa connosco próprios, porque não tínhamos conhecimento, não tínhamos
consciência disso e através do outro somos desafiados a conhecer esse nosso lado. Portanto, é uma fase de muita aventura, de crescimento, de dinâmica, de pioneirismo, de experimentar coisas, de aventura, de termos coragem para uma série de coisas, até que depois chegamos ao fogo. E no fogo é quando vivemos em pleno a nossa paixão, a nossa fusão, em que sentimos a energia do outro como se fosse nossa. Há mesmo ali uma ligação forte, a nossa energia está muito mais exterior, estamos muito mais conectados e há uma grande paixão, uma grande luz. Sentimos que realmente faz sentido estarmos naquele relacionamento, porque aquele relacionamento traz-me magia para a minha vida, traz-me uma motivação interna, traz-me uma paixão. A seguir essa paixão, porque a paixão tem a sua função, mas não é da paixão que nós vivemos, a paixão é esta questão energética mais para trabalhar com a atração e por aí fora, mas depois a seguir à paixão vem a terra. E a terra é a consolidação, é o enraizamento, é quando sentimos que a coisa está a tomar uma forma mais estável, mais segura, mais confortável, vale a pena investir nesta relação porque efetivamente temos pés para assentar, temos aqui facilidade em nos sentirmos seguros, em nos sentirmos estáveis, em nos sentirmos apoiados, em nos sentirmos nutridos por nós e pela outra pessoa. E portanto há aqui uma comunhão, há uma estabilidade. Sendo que a seguir a essa estabilidade vem um talo. E um talo é quando nós começamos a espremer a laranja e a tirar o fumo, ou começamos a recolher-nos, ou começamos realmente a ter a certeza que fizemos a coisa certa. É quando depois da estabilidade nós viramos praticamente uma autoridade no assunto. Somos até guias para os outros, professores, temos controle da situação e diria que mais a nível pessoal nós sentimos com a situação perfeitamente controlada no sítio certo e que nos dá muito sentido e direção e não temos qualquer dúvida das decisões que nós tomamos. Sendo depois deste metal, e a própria relação não termina aqui, porque pode terminar porque chegamos, o metal é também o final, é o desfecho, é o colher frutos, mas nós podemos continuar a relação, porque ela pode, de repente, depois deste metal, ela pode começar um novo ciclo. Então tivemos um ciclo de meia dúzia de anos e de repente a nossa relação muda, porque já houve um crescimento com aqueles assuntos, mas a nossa estabilidade e a nossa relação está tão segura e faz tanto sentido que continuamos e então entramos numa outra fase que estamos de novo na água. Não é com uma nova pessoa, mas é com aquela mesma pessoa com quem já vivemos outros ciclos, mas começamos outro ciclo. Então temos ali outra fase em que estamos cada um a fazer se calhar o seu caminho um bocadinho mais independente, damos espaço a um e ao outro, andamos ali a procurar novos caminhos e serpentear pela vida, mas sempre com aquela tensão, com aquela ligação um ao outro, que realmente faz sentido estarmos juntos, e depois de repente temos outra vez um projeto novo. Nos casais, por exemplo, na fase em que tu estás agora, esse projeto novo muitas vezes é as crianças. A fase da água é a gestação, não é? A criança está dentro da barriga da mãe com aquela água toda, e depois quando nasce, e quando está na fase em que os teus filhos estão, enquanto crianças, eles estão na fase árvore. E então, tanto o pai como a mãe deslumbram-se com os exemplos das crianças, sentem-se unidos por aquele desafio, aquele projeto que têm em comum, que são as crianças enquanto elas são pequeninas. E, portanto, o casal pode viver vários ciclos, sempre com estas 5 transformações. Podemos até num só dia encontrar os 5 movimentos, que é estamos de manhã muito moles, não interessa, depois temos que acordar e levantamos com a árvore, depois estamos no meio-dia a carburar e no máximo da agitação do dia, depois começamos a seguir ao almoço a estabilizar um bocadinho e depois por fim ao pôr do sol queremos nos recolher, damos banho às crianças e recolhemos para descansar e amanhã temos um novo dia. Portanto, estes ciclos nós vivemos também todos os dias, mas podemos vivê-lo ao longo das relações e é muito interessante olhar para a relação desta forma. E o que eu quero dizer com isto é que as relações não são estáveis. As relações têm uma própria dinâmica e nós temos que aprender a andar nessa dinâmica. Tal como aprendemos a andar de bicicleta ou a guiar um carro, temos que aprender também a guiar uma relação no bom sentido. Não é manipulá-la, mas é a viajar nela. Portanto, isso acaba por ser muito importante, sentir que há ciclos dentro dos ciclos e que a nossa vida é feita de ciclos. As relações, não é porque eu cheguei à relação perfeita, não existe relação perfeita. A vida é dinâmica de altos e baixos. Uma coisa que esteja numa linha a direito não está viva, está morta. Aliás, nós sabemos, quando vamos ao hospital e vemos o medidor do nosso coração, quando a linha estiver horizontal, é porque já cá não estamos com o coração a bater, não é? Portanto, nós precisamos de altos e baixos na nossa vida. A vida é feita de altos e baixos. E aí acho que é muito importante no que tu tocaste, realmente percebermos que a estabilidade é esse equilíbrio dinâmico, a estabilidade vem dessa dinâmica, não vem... A estabilidade é uma vivência dentro da dinâmica. A estabilidade não pode ser uma linha horizontal.
Uma linha horizontal deixa de ter magia, deixa de ter desafios, deixa de ter paixão, passa a ser uma acomodação. E não está vivo, não tem movimento. Tudo que não tem movimento, perde. Sim, e isso é incrível como tantas vezes nós procuramos a estabilidade na relação com o trabalho, na relação com o dinheiro, na relação, Com com os tudo, filhos, com na tudo. relação com tudo à nossa volta, nós temos muito essa ânsia de procurar essa estabilidade e depois não conseguimos acolher a sombra que faz parte também desse equilíbrio, dessa estabilidade. Exatamente, exatamente. E outra coisa que acontece é quando às vezes consegues atingir a tal estabilidade, aquilo deixa de ter interesse. Entra numa monotonia, numa rotina, e que tu só queres é fugir dali, porque não te sentes a crescer. Havendo estabilidade, já não há crescimento. Tens um trabalho novo. Enquanto sentires que há coisas novas para tu desenvolveres e coisas novas para tu aprenderes, sentes que não tens estabilidade nenhuma, é tudo, cada dia é um dia diferente, nunca sabes o que é que vem pedir, mas sentes-te a crescer e sempre a desafiar-te para superar novos desafios. Assim que aquilo entra numa estabilidade, que eu agora já domino isto, já faço isto há não sei quantos meses ou há não sei quantos anos, já não há nada de novo, faço isto com uma perna às costas, já não preciso lá estar para fazer, é com o olho fechado, a pessoa a certa altura só se quer vir embora porque já não se sente a crescer, já não há paixão naquilo que está a fazer, já não há motivação. E isto acontece nas relações também. E aí Quando eu a sinto. relação chega à estabilidade, é por estar morta, provavelmente. Sim, sim, sim. Esse paralelismo é incrível mesmo com essa linha do coração. Mas aqui muito esta noção de, então, nós precisamos essa vontade de querer uma relação estável com tudo à nossa volta, não é? Porque isso é o senso de segurança. Eu sinto que a procura pela estabilidade é a procura pela segurança. Eu sinto que posso fluir porque me sinto segura, não é? Então, é muito este trabalho também de muitas vezes nas relações olhar para as fases e perceber também essa transformação. É muito este lugar de Claro. ter consciência da transformação que nos dá uma segurança a viver essa transformação, não é? Está a começar a estabilizar, o que é bom, mas antes que eu entre na acomodação, tenho que criar ali um novo desafio. Isto acontece muitas vezes que é, quando eu tenho desafios no relacionamento, não preciso de desafios porque ainda somos diferentes, ainda andamos a acertar agulhas, não preciso de desafios noutras áreas. Então eu vou rezar para que no resto da família ou no trabalho a coisa seja um bocadinho mais estável. Mas quando nós estabilizamos no relacionamento, o que é ótimo, nós podemos depois de outros desafios. Então precisamos de ter um desafio ou no trabalho, ou com relações com outras pessoas, ou qualquer coisa assim, para não sentirmos tanto aquela estabilidade de levar-me à rotina. Porque às vezes dá jeito de ter a estabilidade no casal, porque é o porto de abrigo. Mas nós precisamos depois dos estímulos noutras relações. Agora, quando de repente tudo estabiliza na nossa vida, não, ainda bem que a relação, porque somos pessoas diferentes, porque nós, por muito parecidos que sejamos, temos sempre desafios diferentes. Temos condicionamentos diferentes. A minha educação, a minha forma de pensar, o meu ambiente de trabalho, felizmente que é diferente do da outra pessoa com quem eu estou. Que é para quando chegamos a casa temos alguma coisa diferente a dizer um ao outro. Porque quando isso não existe, quando não existe essa diferença, então caímos mesmo no lado da rotina e aí a relação já não... É muito estável, é muito segura, é um porto de abrigo. Mas para isso deixa de ser uma relação a dois, não deixa de haver crescimento, não é? Portanto... Uhum. E aí Esse é o sinto desafio. que é também essa importância de, às vezes, os pais, muito esta diferença da forma como lidam com as crianças e talvez a forma como a mãe lida é diferente da forma como o pai lida e isso é benéfico para a criança, não é? Essa São naturezas diferença. perfeitamente diferentes e a criança precisa do contacto desses dois mundos, dessas duas vibrações, independentemente de ser homem ou ser mulher, ou de ser uma criança, de ser um rapaz ou uma menina. Os dois sexos precisam do contacto com os dois sexos, com a imagem da mãe e com a imagem do pai, e precisam de conhecer o corpo da mãe, precisam de conhecer o corpo do pai, que exatamente para terem oportunidade de viver as duas vibrações. Nós Uhum. aqui no Feng Shui falamos muito do Yang, que é o lado mais ativo, o lado mais dinâmico, e é normalmente apelidado como a energia do pai,
e temos o lado yin, mais sensível, mais cuidadoso, mais acolhedor, que é apelidado como sendo a energia da mãe. No entanto, cuidado, porque o yin e o yang, quando a energia é yin, o corpo é yang. Quando a energia é yang, o corpo é yin. O que quer dizer? Que a mãe, que normalmente tem uma maneira de estar mais fofinha, mais acolhedora, que dá ao colo, anda cá, está atento aos pormenores, e portanto com uma atitude e uma vibração mais yin, ela tem uma saúde mais de ferro, aguenta muito mais, é muito mais yang, é muito mais forte. É o sexo forte, como nós Isso é costumamos dizer. incrível. No homem é exatamente o oposto. O homem tem o corpo físico muito mais forte, muito mais dinâmico e, portanto, é o yang, por isso é que dizemos que é o yang. Desculpa, tem uma maneira de estar. Eu aqui já estava a baralhar as coisas. Portanto, o homem tem uma maneira de estar, um comportamento muito mais guerreiro, muito mais yang, tem que ser tudo à maneira dele. Não tem tanta flexibilidade. É perfeitamente natural que um homem não tenha tanta paciência ou tanta flexibilidade, porque a natureza dele é ser mais incisivo, é ser mais diretivo, é dar uma direção e não é estar ali a pensar nas consequências. A mãe, sim, tem o tal comportamento muito mais yin e, portanto, muito mais acolhedor e muito mais direcionado para as necessidades do outro, enquanto o pai, não. O pai é que dá a direção e os outros têm que o seguir. Olha, se vocês querem aprender, têm que fazer assim. E vejam como é que eu faço e vocês têm que fazer igual. Isto é a maneira de estar do pai, que é um comportamento muito mais yang, muito mais inflexível, muito mais diretivo, mas depois, a nível do seu corpo, a nível da matéria, tem menos força. Um homem com 37 graus e meio de febre já está a morrer, não é? E, portanto, o homem, se tivesse dores, contrações, dores de parto, não aguentaria. Portanto, nós brincamos até com isso, não é? Portanto, fisicamente o homem não tem tanta energia, não tem tanta estrutura. E se formos até pela genética, se nós pensarmos que o Y, a comparação do Y com o X, dos cromossomas que distinguem o homem da mulher, o cromossoma Y é um cromossoma X deficiente, porque lhe caiu ali uma parte. E, portanto, geneticamente, é perfeitamente natural que o homem seja mais frágil. Portanto, é Isso é perfeitamente... incrível. E também Portanto, está tudo interligado. e também hum, a complementaridade, não é? É também muito essa complementaridade. Por isso é que fizemos estes papéis. E agora, e depois também, hoje em dia, tu tens famílias de 2 pais ou 2 mães e esta complementaridade tem que existir. Há normalmente nesse casal um que é mais yin e mais acolhedor, o outro que é mais diretivo e, portanto, mais yang, independentemente de serem 2 homens ou serem 2 mulheres. Claro que biologicamente é tudo muito mais fácil quando consegues ter esses padrões do feminino de um lado e do masculino do outro. É muito mais fácil. Porque nós precisamos, era uma das questões que eu tenho aqui também, nós precisamos sempre muito da polaridade. A relação precisa desta polaridade. Onde eu sou muito bom, o outro pode ser mais frágil. Mas onde eu sou frágil, o outro tem que ser muito bom, que é para nos ajudarmos um ao outro. Portanto, porque se formos os dois iguais, se formos os dois muito bons a fazer a mesma coisa, um dos dois é dispensável. Não estamos ali não é? Portanto, nós temos de ser muito complementares. E esse é o grande desafio dos relacionamentos, de qualquer de relacionamento. É perceber que na vida os relacionamentos funcionam por complementaridade. Aquilo onde eu tenho mais dificuldade é onde o outro tem mais facilidade. E por isso é que estamos juntos, porque assim apoiamos um ao outro. Sim, e por isso é que voltamos a este lugar de aquilo onde daquilo que eu tenho mais carência é aquilo que eu vou procurar no outro e o outro me vai espelhar, não é? E depois o outro traz-me esse desafio de eu olhar para aquilo onde eu tenho mais dificuldade em estar comigo, em que mais me envergonho, em que eu mais rejeito em mim, não é? E por isso mesmo é que precisamos de fazer um grande trabalho de tomada de consciência. Eu acho que hoje em dia na vida, se nós andássemos atentos àquilo que é o nosso dia-a-dia e atentos àquilo que são as nossas emoções e atentos àquilo que nós vibramos, e que às vezes fica só nas emoções e que controlamos, outras vezes passa mesmo ao comportamento e depois culpabilizamos porque tivemos aquele comportamento. E depois outras vezes nem sequer culpabilizamos, mas a seguir a um disparate ainda fazemos outro disparate e portanto a bola de neve vai crescendo. Outras vezes anulamos completamente da nossa vida e não fazemos nada com medo de fazer asneira, mas tudo isso são situações que só nos atrapalham. Nós precisamos de viver todos os dias e podemos fazer tudo o que nós quisermos, desde que com consciência. Porque aquilo que não for equilibrado para nós e para os outros à nossa volta, naturalmente, se nós trabalharmos com consciência, não vamos fazer. Só que não vamos fazer porque percebemos conscientemente, eu não vou fazer porque aquilo não tem nada a ver comigo. Eu não vou fazer porque aquilo não me traz crescimento. E, portanto, eu até passo a rejeitar aquela maneira de estar, aquela vibração. Se eu viver com consciência, aquilo que me faz mal, eu acabo por rejeitar.
Uhum, Sei lá, uhum. uma coisa que eu faço que me faz mal à saúde. Vou-me lembrar, toda a gente sabe que o tabaco faz mal à saúde. No entanto, há uma grande franja da sociedade que continua a fumar todos os dias e alguns de uma forma até muito desequilibrada. O fumar não faz mal. O que faz mal é a dependência e a não consciência de porque que estou a fumar. E as pessoas que Incrível. ficam doentes e que não têm saúde são exatamente as que não têm a consciência do que é que estão a fazer e porque é que estão a fumar. Porque se eu de vez em quando, num dia de festa, pegar num cigarro, aquilo não me vai fazer mal nenhum. Se eu mesmo que eu fumo todos os dias, mas fumar conscientemente, a saber porque é que eu fumo, e saber que eu não estou dependente daquilo, porque se eu me apetecer agora estar uma semana sem fumar, estou uma semana sem fumar, eu provavelmente não vou ter problema nenhum de saúde por causa do tabaco. Uhum. O que me traz Sim. problemas de saúde são as dependências. E aí precisamos de um grande trabalho de tomada de consciência. O que é que o tabaco me substitui? E aqui entra a parte das relações também, porque existem também dependências nas relações. Porquê é que eu continuo com esta pessoa? Porque sofro com esta relação, mas eu não consigo largar esta relação? Porque há uma dependência. E às vezes são dependências químicas, porque nós nas relações, e quando passamos para a parte da sexualidade, as nossas hormonas mandam em tudo. E o nosso corpo fica dependente de descargas hormonais, de pura química e bioquímica dentro do nosso corpo. E é muito giro. Eu ontem estava a ler um artigo que dizia: uma mulher demora 7 dias a apaixonar-se por um homem. O homem, na mesma relação, demora pelo menos 3 meses a chegar a esse estado de paixão que a mulher consegue. Ou seja, tu começas uma relação e a mulher, ao fim de 7 dias, está perfeitamente conectada na relação. E assume a relação a sério. O homem precisa de 3 meses para enraizar na relação. É muito giro. Uhum. Esse mesmo Uhum. estudo diz que nós depois, quando a relação termina, tanto o homem como a mulher levam cerca de 12 a 13 meses a conseguir separar-se energeticamente e desvincular-se da dependência química que existe naquela relação. Uhum. E as dependências, isso é tão interessante, e as dependências falam sempre também das emoções, não é? Tudo isso Claramente, claramente, hormonalmente que claramente. vivemos E por e isso da é emoção que aquilo gera em nós. Claramente. E por isso é que é muito importante. Tu, quando estás a conversar com um amigo ou uma amiga que acabou uma relação há pouco tempo e que está completamente na fossa e está muito triste, e a pessoa diz, porque eu agora não sei o que é de fazer, não sei o quê, a melhor pergunta que tu tens a fazer a essa pessoa é: o que é que te incomoda? O que é que tu tens saudades? Tens saudades da pessoa ou tens saudades de ti quando estavas com aquela pessoa? Uhum. E isto é uma pergunta que faz sentido. Espera, realmente eu tenho saudades de quê? Ou tenho pena de quê? Ou estou a fazer o luto de quê? Estou a fazer o luto de mim próprio quando estava na relação? Ou estou a fazer o luto daquela pessoa porque realmente tenho uma falta, sinto uma falta grande daquela pessoa? De que é que eu sinto falta? É da Uhum. pessoa ou é de me sentir acompanhado da pessoa? Ou é de mim próprio quando eu estou na companhia daquela pessoa? E esta tomada de consciência é super importante porque ajuda imenso. Porque realmente, se eu tenho saudades é de mim, está nas minhas mãos eu mudar a minha maneira de estar e voltar àquela vibração sem precisar de outra pessoa para estar naquela vibração. Uhum. Porque eu com aquela pessoa sentia vontade de rir, eu com aquela pessoa sentia-me acompanhado. Então, e porquê que não te sentes acompanhado contigo próprio? O que é que precisas para te sentires mais acompanhado? Porquê que precisas dos outros para estares a sentir-te completo e acompanhado contigo próprio? Nós precisamos de primeiro aprender a estar bem connosco próprios. Se eu Uhum. não estiver bem comigo próprio, não vou estar bem com ninguém. E, portanto, isto também é Uhum. outra grande aprendizagem. Eu tenho sempre assim uma lista de recomendações para um relacionamento e uma delas é exatamente, eu primeiro tenho que estar bem comigo próprio. Não posso esperar no outro que o outro não vem curar nada. O outro vem me dar a oportunidade de eu próprio me curar. E, portanto, eu para ter um relacionamento saudável, eu tenho que estar eu em equilíbrio. Uhum. Estando em equilíbrio, vou atrair na outra pessoa, ou vou atrair uma pessoa nova, ou vou atrair na outra pessoa as características em que ela também está em equilíbrio e juntos estamos numa vibração de equilíbrio. Quando eu Uhum. não estou bem comigo próprio, o outro não vem tapar buracos nenhuns. Aquilo dura pouco tempo, mas é um estudo que é superficial e depois a pouco e pouco a coisa Sem dúvida. acaba por se perder. E aí Portanto, nessa questão da dependência também, e de volta àquilo que tu perguntavas inicialmente, do que é que eu preciso, não é? Então, se preciso de uma mãe, se preciso de. O que exatamente. é que eu preciso quando nós vamos aqui a fundo nas relações e na consciência de porque é que estamos viciados nisto, ou vamos à nossa necessidade Exatamente. E básica. porquê é que eu faço daquela pessoa que devia ser minha companheira, mas eu faço dela minha mãe? O que é que falta em mim? A questão é minha, não é? Uhum. E Ou porque é atraíram-se que eu ali. faço daquele cigarro um vício, daquele açúcar um Exatamente. vício, daquele ecrã uma Tudo vício. obsessão,
não é? Claro, e nós temos, há muitos relacionamentos que hoje em dia não funcionam, ou alguns só sobrevivem por causa dos ecrãs, porque a pessoa está agarrada ao ecrã, não é? Portanto, e pensa que agora estes telemóveis vieram revolucionar a vida das pessoas, para o bom e para o mau. Eu acho que é sempre para o mau porque é uma dependência, mas há relacionamentos que se não fosse o telemóvel já não estavam juntos, porque eles passam a noite no mesmo sofá ou na mesma cama, mas a olhar cada um para o seu tablet ou para o seu telemóvel. Portanto, vou trocando umas ideias de vez em quando, portanto, tem que ser aquilo um relacionamento ou não, é através dos ecrãs. E depois há outros relacionamentos que esses quebraram mesmo por causa dos ecrãs, porque as pessoas começaram a derivar e é uma dependência, não do relacionamento, mas dos ecrãs, o que mostra que há ali qualquer coisa no relacionamento que tem que ser trabalhada, porque, enfim, alguma coisa não está a funcionar bem. E com os filhos Agora, também, não é? na relação com os filhos Eu também. sinto que é muito isto. Há casais, e isto é muito importante, há casais que quando são pais esquecem-se do seu papel de casal e passam apenas a ser pais. E aquele pai e aquela mãe vivem em grande equilíbrio, aparentemente, porque têm um projeto em conjunto que é aqueles filhos, que são pequeninos. Quando os filhos saem de casa, aquele casal, que já não é casal desde que foi pai, portanto, aqueles são pais, deixam de conseguir viver juntos, porque eles já não têm nada em comum há muito tempo. A única coisa que eles tinham em comum eram os filhos. Eles, assim que passaram a ser pais, esqueceram-se de continuar a ser casal. E por isso é que é extremamente importante, num relacionamento a dois, apesar de eu ser pai, eu não posso esquecer que tenho que continuar a nutrir o meu relacionamento com a pessoa com quem eu estou. No dia em que as crianças se tornarem independentes, aquele casamento já não existe, porque ele já não existe há muitos anos. É nessa altura que se dão muitos divórcios, não é? Sim, sim. E às vezes até em fases em que a criança simplesmente começa a ir para a escola ou nem é Sim, preciso pode ser ela muito mais crescer, cedo. ela deixa de ser um bebê, passa a ser uma criança e há uma Sim, altura, e há deixa de uma estar altura. tão dependente e é a altura em que os pais dizem, puxa, há aqui qualquer coisa que não está a funcionar. E, portanto, algo que é muito importante para os relacionamentos é nunca esquecer. Não é porque eu sou pai que eu deixo de ser companheiro ou companheira. Apesar de ser o papel dominante, e muita gente que nos ouve também está Claro que aqui nesta sim. fase Se calhar 70% do meu tempo num dia tem que ser dedicado ao bebé pequenino. Muito. E dividimos tarefas, sim. Mas não podemos esquecer a parte da vibração, porque lá está. Quando trabalhamos com vibração, não trabalhamos com réguas, nem com relógios. Eu não preciso estar 12 horas a namorar com o meu marido ou com a minha mulher. Eu preciso, nem que sejam 5 minutos, mas eu tenho que continuar a nutrir aquele relacionamento. Portanto, os relacionamentos precisam de ser nutridos. Isto é outra questão. É que para já tudo é cíclico e tudo tem que ser nutrido todos os dias. Não é porque sou pai que agora me vou esquecer de ter o nosso momento. E quando eu digo ter o nosso momento, não é preciso ter sexo todos os dias, não é isso que eu estou a falar. É ter aquele pequenino gesto, aquela pequenina atenção, aquele segredo atrás da orelha, aquela cumplicidade que se alimenta todos os dias, aquele jogo de sensualidade que se pode viver todos os dias sem tocarmos na outra pessoa. Porque há pessoas que misturam muito esta energia de relacionamento com sexo. O sexo puramente físico, chamado sexo genital, é uma coisa. O sexo através do amor e do relacionamento é outra coisa completamente distinta. É aquela visão ampla da sexualidade onde cabe muita coisa para além E daquilo que o que é. homem é muito diferente da mulher e por isso é que tem necessidades diferentes e por isso é que tem ritmos diferentes e por isso é que tem andamentos diferentes e seria tão importante que nas escolas fosse ensinada e em casa e nas famílias fosse ensinada a verdadeira sexualidade, que é explicar tanto aos homens como às mulheres como funciona toda a parte do corpo físico, hormonal e energético de uma mulher, toda a parte do corpo físico, hormonal de um homem, e explicar que têm timings diferentes, explicar que têm necessidades diferentes, explicar que têm ritmos diferentes, que têm andamentos diferentes e que o trabalho do casal é procurar a dois, numa relação a dois, com muita comunicação, com muita verdade entre um e outro, com muita transparência, com muita cumplicidade, sem tabus, sem vergonhas, ou seja, com muita intimidade, em que se trabalha essa partilha de maneira a que durante, por exemplo, o ato sexual se possam encontrar a meio, porque os ciclos energéticos são muito diferentes. O homem tem um pico muito grande e depois tem uma queda enorme quando tem o orgasmo. A mulher demora muito tempo a atingir aquele pico e quando o homem tem um orgasmo, a mulher ainda vai a meio.
E depois a coisa foi feita tipo mecânica. A nossa sociedade ensinou-nos a olhar para o sexo como uma coisa mecânica, em que o homem tem que provar que é muito valente, que é muito viril, em vez de fazermos ao contrário, precisamos é desmontar o puzzle e explicar que é uma peça de cada vez. E que o homem precisa de esperar pela mulher. E que a mulher precisa de entender que o homem tem impulsos mais rápidos e precisa dela tentar acelerar um bocadinho para acompanhar e precisa ele de atrasar para acompanhar. E é um trabalho a dois. Não é uma prova em que ninguém tem que provar ao outro sou muito bom e que isto aqui funciona. Então vocês são felizes, sou muito feliz porque eu consigo fazer isto não sei quantas vezes, desta forma e daquela forma. Isso não existe. Isso é uma performance. E muitas vezes num pós-parto o casal também se perde porque a mulher está em recuperação, então sem Muitas aquela vezes. peça, o que é que acontece? Sem aquela Porque o chave. relacionamento era baseado no sexo genital. Uhum. E então, sem ter aquele elemento disponível, o que é que eu vou fazer agora da minha vida? Há inclusive homens que durante os 9 meses de gestação da mulher, eles não se conseguem aproximar da mulher. Porque a mulher está grávida, o que é que eu vou fazer agora durante estes 9 meses? E no pós-parto também, essa fase de recuperação, portanto, o território está ocupado com uma outra função e, portanto, o homem nem se chega perto. E é uma das maiores asneiras, que tem a ver com a falta de educação que nós temos sobre estes temas, porque, efetivamente, não há melhor altura do que essa para ajudar a criar intimidade, verdadeira intimidade com o casal. Porque é um projeto a dois, em que o homem sente o corpo da mulher como se fosse outro, como se fosse seu próprio. A mulher também conhece o corpo do homem e conhece todas as particularidades e desejos e sensações. E isso é a verdadeira intimidade. É quando eu consigo estar com o corpo do outro como se fosse quase o meu próprio corpo. Claro que nós não temos... até temos, mas não é isso que estamos aqui a falar. Temos estes poderes extrasensoriais de sentir o que o outro está a sentir, todos nós sentimos, mas não é isso de eu agora de repente entrar no corpo e na cabeça do outro e sentir tudo o que ele está a sentir, não é um jogo de adivinha, mas nós podemos criar a tal intimidade que é estar no corpo do outro e o outro no nosso corpo como se fosse um corpo só. Essa é a verdadeira união. E eu acho que o relacionamento, e agora falando no relacionamento de casal, é essa intimidade que precisa de ser trabalhada. Que grande franja, grande maioria dos casamentos nunca chegaram a descobrir essa intimidade. Aliás, em sociedades mais antigas, que era conhecido um casamento que era para a vida toda, mas depois havia um amante ou uma amante por fora, que também durante 30 e 40 anos aquilo era assim que funcionava, e realmente a intimidade que nós tínhamos era com a pessoa de fora, e não com a pessoa com quem estávamos casados. É muito interessante olhar também para a nossa história, para a nossa sociedade, para as coisas. Felizmente as coisas mudaram muito nesses aspectos. Há uma sociedade muito mais esclarecida. Esta conversa que estamos aqui a ter hoje em dia era uma conversa que não se tinha, porque havia um poder enorme falar sobre sexualidade, havia um poder enorme falar sobre relacionamentos, inclusive falava-se à porta fechada. Nós íamos falar com aquela tia velhota, ou com aquele tio mais velho, ou com o pai, ou com o avô, e depois o que nos passavam era a ignorância em que eles também tinham crescido. E, portanto, é muito interessante olharmos que, felizmente, estamos com maior abertura. Não quer dizer que sociedades antigas não tivessem abertura até muito maior do que a nossa. Muito provavelmente sim. E nós conhecemos também pela história que povos nativos, quando o branco europeu ia para outros continentes, como América e Ásia, chegávamos lá e o sexo era vivido de uma forma muito diferente daquela que era vivida aqui na Europa, não é? Tudo muito mais condicionado, tudo muito mais castrado. Eu acho que aqui entra também muito o peso da nossa religião católica, que o tema da sexualidade é muito castrado e muito escondido e muito vedado, e portanto isso também fez com que a nossa sociedade não estivesse aberta a desenvolver este tema. Isto é a minha visão, posso estar enganadíssimo, mas no fundo é a partilha que eu deixo aqui. Sim. E algumas das pessoas se calhar vão rever-se nisto também. E no fundo, eu acho que o mais importante no relacionamento é sermos transparentes, verdadeiros connosco próprios, para podermos ser essa transparência e essa verdade na relação com o outro Porque a também. A intimidade todos é os muito. níveis, a todos os níveis. É muito engraçado porque é muito giro, porque nós com uma criança pequena admitimos essa intimidade a todos os níveis. Tu tinhas há bocado um bebê ao teu colo, a tua filha mais nova, e se for preciso limpar-lhe no nariz, tu até limpas com a tua própria mão se não tiveres um papel. E é tão natural. Agora, tudo o que
passa a ser, a partir de certa idade das crianças, nós começamos já a ter nojo, começamos já a criar também na criança, em que tem que estar na casa de banho de porta fechada, tem que haver tudo escondido, temos que ter privacidade. E há uma linha que separa muito o que precisamos de ter privacidade, que há momentos em que nós precisamos mesmo de estar só connosco ou com aquela pessoa que está connosco e precisamos ter privacidade, mas há outras coisas em que podemos ser muito mais abertos e muito mais natural. Uhum. Eu conheço famílias em que a criança nunca viu o pai ou a mãe nus a tomarem banho, porque, que horror, o corpo... Eu conheço senhores que os filhos nunca ouviram um despido. Uhum. Uhum. Que horror, naquela cabeça isso é impossível. Uhum. Nem esse senhor quer ver a criança, às vezes a criança tem 2 ou 3 anos e esse senhor não quer ver o próprio filho com 2 ou 3 anos despido. Pede à mulher ou à empregada para dar banho à criança, porque são maneiras de estar que são muito diferentes daquilo que eu considero que é o fluxo natural e a aprendizagem para esta intimidade. Uhum. Porque traz mesmo esse lugar, a intimidade é o conhecimento, não é? E sinto que também fugirmos dessa intimidade é fugirmos desse autoconhecimento. Exatamente. E onde é que tu quebras esse pudor pela intimidade? É que nós achamos que a intimidade é só na parte sexual. E não é. Falámos há bocado da intimidade, tu tinhas aí o teu bebê ao teu colo, e se precisares de o ajudar, tu mexes no corpo do bebê, trocas fraldas, mexes em todo o lado, porque precisas dessa intimidade para tratar do bebê, dás-lhe banho e tudo mais. O bebê mexe em qualquer parte do teu corpo, sem malícia, e é um processo completamente natural, e tu não te sentes incomodada, que é um processo perfeitamente natural, é uma intimidade que existe entre vocês. Se for um bebê que tu não conheces de lado nenhum, que na rua te venha tocar em partes do teu corpo, tu não vais gostar, porque não tens essa intimidade com esse bebê. Não te vais explicar a esse bebê que ele não pode fazer isso. Se for o teu, tu tens uma intimidade tão grande que nem notas que ele te está a tocar. Não, nem sequer temos a atenção aberta a isso. E volta a acontecer o mesmo que é quando depois somos velhotes. Infelizmente, algumas pessoas, quando depois são velhotes, precisam de apoios físicos, de alguém que lhes dê banho, de alguém que vá com eles à casa de banho, de alguém que os ajude, que troque fraldas. Se chegarmos a essa fase, que é realmente uma fase muito conturbada, de que teremos que deitar abaixo imensas barreiras, porque que horror, como é que eu vou ter alguém agora a tratar de mim, não é? Uhum. Uhum. E porquê? Porque vivemos uma vida inteira cheios de pudores do corpo. Sim, 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 sim. Sem E dúvida. então é giro, porque depois também temos este lado, que é se for uma velhota, quer que seja a filha a ir com ela à casa de banho, mas já não quer que seja um filho, não é? E nós sabemos que, infelizmente, a vida leva-nos por vários caminhos. Ainda outro dia tive em consulta um casal que era o genro que prestava cuidados à sogra. Estás a ver como são os elos familiares, que é a coisa de tal maneira era fora do comum, que a senhora conseguia ter muito mais intimidade e era a única pessoa que lhe podia dar ajuda era ao genro, que a própria filha não tratava dela e coisas assim. Portanto, é muito giro ver também como é que esta história da intimidade vai para muitos planos e podemos estar aqui a discutir muita coisa, porque a intimidade não é só a parte do sexo, não é fácil. Se eu pagar a um enfermeiro ou uma enfermeira para me vir fazer um curativo ao meu corpo, eu acho que normalmente estou-lhes a pagar a um profissional de saúde. Se for um amigo ou uma amiga ou um familiar a vir mexer numa zona que é mais íntima, eu se calhar não estou tão à vontade, porque há aquele pudor, há aquela... E é muito interessante estarmos atentos, é tomar consciência do que é que se passa na nossa cabeça, porque eu acho que somos nós que bloqueamos muita coisa. E realmente, isto para dizer o quê? Que no casamento, numa vida a dois, nós não podemos ter tabus. Temos que ver o corpo de igual para igual. Temos que sentir que há uma intimidade em que eu posso tocar e explorar em tudo do corpo do outro, claro, segundo o consentimento do outro, porque a coisa tem que ser consensual, mas tem que estar à vontade, tal como estaria no meu corpo, e tem que estar à vontade para pedir ao outro e verbalizar o que é que eu gostaria, em que zonas é que ele me poderia dar sexo, em que podia dar prazer, desculpa, ou não, e portanto é ter uma intimidade em que eu estou na relação com o corpo com o outro como se fosse com o meu próprio corpo. Eu conseguir estar desprotegido e despido de proteções, envolvido no corpo do outro, tal como quando estou sozinho no meu quarto, na minha cama. Portanto, tem que ser o mesmo tipo de segurança. Eu com Sim. aquela pessoa tenho que sentir quase como quando... A mesma coisa como quando estou
sozinho. Se calhar até é melhor acompanhado. Mas de sentir a tal intimidade, a intimidade é das coisas mais importantes no relacionamento. Agora, temos para isto consciência que todos nós temos uma série de condicionamentos. A minha educação, o exemplo que eu tive dos meus pais, a escola onde estudei, onde fui criado, a minha cultura. Nós sabemos que há culturas em que há homens de um lado, mulheres para o outro, as mulheres andam todas tapadas e não só lhes vemos os olhos, e depois, dentro de casa, então, sim, com algumas pessoas já existe alguma intimidade, no sentido em que elas já andam vestidas mais destapadas. No entanto, mesmo assim, essas casas, nesses países em que há uma grande separação, há uma zona que é só para os homens, outra zona que é só para as mulheres, e depois o casal encontra-se muitas vezes só no quarto. Portanto, são maneiras de estar completamente diferente. E depois a própria cultura traz-nos também preconceitos e crenças. Se tu disseres na nossa sociedade, se o teu marido chegar a casa e disser: Margarida, a partir da semana que vem nós vamos ser 3, porque eu arranjei uma outra namorada, uma mulher que vem viver cá para casa, tu dizes: que horror, em que filme é que eu estou metido? Este homem é maluco. Sim, sim. Numa dessas culturas poliamorosas ou, no fundo, poligâmicas, se um desses homens chegar a casa e disser: olha, daqui a um mês vou ter uma segunda mulher, a primeira mulher é capaz de dar uma festa. Porque ela encontra na sua concorrente, que não é concorrente, uma amiga, uma irmã com quem ela pode dividir as tarefas não só da casa como do marido, e portanto a tal vivência do harém é muito bem aceite por elas. Primeiro porque a primeira mulher há de ser sempre a primeira mulher e portanto tem sempre um destaque e uma hierarquia superior sobre as outras. E qualquer uma das outras que venha depois dela é visto como alguém que a vem auxiliar. E portanto é muito giro ver que aos nossos olhos é uma coisa horrível, mas Sim. aos olhos de quem cresceu naquela cultura e de quem tem aquela educação é uma coisa altamente positiva e que olham para as nossas tradições e pensam: coitadas daquelas mulheres, como aquelas sozinhas tratam de tudo. Não Sim. é? Mas sabes que eu Pronto. estou-me aqui a trazer para um momento, a minha segunda filha, a Violeta, ela nasceu em casa, então, depois do parto, quando saíram as enfermeiras e tudo mais, fiquei eu, o meu marido e a nossa bebê e a filha mais velha. E depois eu estava desesperada porque eu precisava de ajuda para adormecer a mais velha. Então chamei, são de pais diferentes, Sim, sim, chamei o pai da Jasmine sim. e depois eu própria estava assim naquele lugar. Como é que isto se encaixa entre aquilo que eu necessito, que é tipo ajuda com a Claro, filha mais velha? Então claro. acabámos por estar o pai, todos aqui em casa. Tu, os teus filhos e os dois pais dos teus filhos. Pronto. Exatamente, quando tinha Claro. acabado de nascer a Violeta, e aquilo foi uma incrível ajuda no sentido É uma de. experiência muito gira, porque aí é mesmo a entreajuda da família. Tu consegues ter uma família mais alargada. O Uhum. meu atual marido e o pai da minha filha mais velha continua a ser uma família, e isso faz sentido hoje em dia na sociedade que nós vivemos, que é casamento, um primeiro casamento, um segundo casamento, filhos de um, filhos de outros, por aí Uhum. fora. Eu acho que faz todo o sentido que assim seja. Sim. E se há coisa positiva nas rupturas, para além da evolução que isso traz e tudo mais, com filhos, é a família realmente ficar Claro. alargada, porque isso é Agora, uma ajuda incrível. isso só acontece de uma forma orgânica e equilibrada, porque tens provavelmente as coisas bem organizadas com o pai do teu filho mais velho. Uhum. Porque se houvesse questões, houvesse conflitos entre vocês, coisas mal resolvidas, coisas que tinham ficado por trás, seja por atração, seja por repulsão, coisas que ficaram por resolver, não era possível conviverem juntos. Quando muito, a tua filha mais velha iria para a casa do pai durante uns tempos, por exemplo. Não é? Uhum. Pronto. E Mas é muito que os interessante. filhos beneficiam também muito dessa organização É, dos pais, porque, por exemplo, neste caso, a Jasmine só queria estar aqui em casa porque a Mana tinha claramente. nascido e ela queria estar com a Mana e não tinha ninguém para apoiar porque eu e o meu marido estávamos muito Claro. ligados à Ia bebê. ser muito agressivo para a mais velha ser afastada, claramente. Afastada, Ia exato. sentir-se excluída. Uhum. Eu era a única filha, agora que veio outra, de repente ainda por cima sou excluída. Portanto, é visto quase como uma exclusão. Portanto, é fantástico quando é possível fazer o que vocês fizeram. E é por aí. Porque efetivamente é giro, porque agora estava-me a lembrar, porque as próprias relações que começam e depois acabam, demoram algum tempo a terminar, os tais 12 meses até nós nos desvincularmos energeticamente da outra pessoa, e é muito engraçado, porque, por exemplo, de uma casa, quando tu te desvinculas de uma casa, tu mudas de casa ao fim de 21 dias, que eu gosto de esticar para 28, que é para ser uma lua inteira, de já não dormires na tua casa antiga, tu já cortaste o cordão umbilical com a energia da casa antiga. E depois demoras 4 meses
a criar raízes na nova casa. Durante os primeiros 4 meses sentes que a nova casa ainda não é a tua casa. Portanto, andamos ali uma fase de mudança. Mas com os relacionamentos é diferente. Nós as mulheres ao fim de 7 dias e os homens ao fim de 3 ou 4 semanas ou 3 meses já estão vinculados na relação. Mas depois demoram 12 ou 13 meses a desvincular, a desenraizar. É muito engraçado. Nós somos mais dependentes das pessoas do que das casas. E então isto para explicar o quê? Que há casais que às vezes se divorciam e andam uma guerra inteira, uma vida inteira à guerra, por causa dos filhos, por causa dos dinheiros, por causa da casa que ainda não venderam, por causa de não sei o quê. E realmente o outro dia havia uma pessoa que num curso me dizia: Alexandre, mas isso é a única forma que eles têm de continuar casados. São pessoas que não aceitaram o corte. São pessoas que não aceitaram que a relação tem um fim e que precisa de começar num outro molde, e portanto estão ainda apegadas à relação anterior, que não funcionou, e portanto, acabam por fazer guerra, e estão em conflito uma vida inteira, e chegam a não se falar durante o resto da vida, e que sempre com coisas pendentes para resolver, e sempre a arranjarem problemas um com o outro, exatamente porque é a forma de manterem aquele relacionamento contínuo. É a forma de não aceitarem o fim do relacionamento. Não aceitam que o relacionamento acabou. Então, se eu não posso ficar por bem, fico pela guerra. Vais levar comigo até ao fim dos teus dias, pela guerra. E, portanto, é uma forma mesmo de... Alguma coisa não está ali bem e estamos a perder comboios com este tipo de situação. Sim, sim. E é tão inconsciente essa forma de nos unirmos através da dor, da raiva, não é? É essa negação da perda, de finalizar. E havia aqui muitas perguntas também nesse sentido. Quando eu abri aqui espaço a perguntas para este episódio, vinha muito nesse sentido de como perceber que uma relação chegou ao fim, mesmo que o casal se entenda, entre aspas, bem. Sim. Quando eu não me sinto 100% preenchido por aquela pessoa e tenho vontade de experimentar uma coisa diferente. E atenção, o experimentar coisa diferente não é procurar outra pessoa, mas eu tenho vontade de ir pelo mundo fora e ir à descoberta de novas experiências. Se a pessoa que está comigo não me acompanha nessas novas experiências, provavelmente a relação já não é para continuar. Porque eu não tenho que me anular porque o outro não me acompanha. Enquanto a relação tiver pés para andar, para já temos de ter liberdade, que há certas coisas, por exemplo, eu quero ir à Índia, a pessoa que está comigo, não, Índia nem pensar, vamos antes ao Brasil. Por que não? Então combinamos, eu vou para a Índia, tu vais para o Brasil, é durante um mês, daqui a um mês voltamos a encontrar e tudo bem. Há casais que funcionam muito bem assim, e nada contra. Nós precisamos ter também alguma liberdade dentro do próprio casamento, não temos que andar um debaixo do outro sempre. Temos que ter alguma liberdade. Olha, eu gosto de ir à praia, sim, mas eu não gosto de estar à praia, eu gosto de ir pescar, porque eu vou para as rochas pescar. Há um dia em que a minha vontade de estar com outra pessoa é muito maior e eu vou para as rochas pescar com outra pessoa. E há outro dia que a outra pessoa, a vontade que ela tem de estar comigo na praia é maior, e então, visto de ir pescar, vem para a praia ter comigo. Mas o que acontece é, eu não preciso de me anular e deixar de fazer as minhas coisas, só porque há certas coisas que nós nos podemos criar o nosso próprio espaço individual, depois, olha, à noite encontramos, continuamos a ter muita coisa em comum, e isso faz sentido. Agora, quando nós sentimos que já não temos coisas em comum, que já não nos sentimos a crescer com outra pessoa, que já nos apetece fazer outro tipo de vida, que nos apetece ir à descoberta de outras coisas, e que com esta pessoa não vai dar, eu acho que provavelmente está na hora de nós procurarmos outro caminho. Eu acho que o relacionamento a dois, um casamento, funciona enquanto eu me sinto a crescer todos os dias com aquela pessoa. No dia em que eu deixo de me sentir a crescer com aquela pessoa, no dia em que eu deixo de sentir que aquela pessoa me faz ser melhor todos os dias, que aquela pessoa me ajuda a ser melhor todos os dias, no dia em que isso acontece, mais vale separarmos. Antes que nos comecemos a magoar. Quando começamos a ter discussões, que é normal ter discussões de vez em quando, que é também mostrar as diferenças e a confrontarmos com coisas que nem tudo é luz, também há sombras. Mas temos que trabalhar essas sombras. Portanto, no dia em que já não conseguimos falar sobre as nossas sombras, porque lá estás tu outra vez a fazer essa coisa, no dia em que isso me irritar, eu disser, não é o que tu estás a fazer. Quando isto acontece, eu sinto-me assim. E eu não gosto de me sentir assim. Portanto, tu agora, tendo essa informação, vê o que é que podes fazer. E se a pessoa diz, ouve lá, estou-me a borrifar para ti, vou continuar a fazer o que eu quero, e tu que te orientes, eu acho que nesse caso a relação já deu o que tinha a dar. Quando a pessoa diz, olha, obrigado por me dizeres, porque eu não me tinha percebido do quão isso te afetava, e eu posso efetivamente mudar aqui qualquer coisa, ótimo, estamos a chegar a um equilíbrio de novo. Mas ainda bem que eu fiz isto, que o outro manifestou, e que eu tenho, neste
casa agora consciência para poder mudar qualquer coisa. Porque se o outro não tivesse manifestado, a coisa não tinha evoluído. Olha, eu até hoje agradeço todos os dias a uma grande amiga que tenho, a quem eu fiz uma das primeiras consultas de Feng Shui há 20 e tal anos, quando comecei. Eu estava a trabalhar, tinha um modelo de trabalho, tinha um protocolo que eu seguia, sentia que aquilo não estava completamente afinado, mas era assim que eu tinha aprendido e era aquilo que eu estava a seguir, que era o que eu tinha aprendido na escola que tinha estudado, do Instituto Macrobiota de Portugal. Entretanto, há uma pessoa que tem muito à vontade comigo, que é a minha amiga pessoal, e que no fim da consulta me diz: Alexandre, adorei a tua consulta por isto, aprendi imenso com isto, os pontos positivos são isto, e acho que realmente valeu a pena. Agora, tudo aquilo que me fizeste, acho que podias ter feito com 1/3 do trabalho, porque eu ia à casa das pessoas, trazia o trabalho todo para casa e estava em gabinete uma semana a desenvolver um projeto e depois apresentava o projeto todo. Eram 3 fases de trabalho e que naturalmente tinha que cobrar muito mais. E ela diz-me: tu consegues fazer este trabalho num terço, que é, tu fazes uma reunião, em 2, 3 horas, fazes tudo oralmente à frente da pessoa, a pessoa vai tomando notas, não precisa de ser um projeto escrito, com 30 páginas. Tu em 3 horas consegues passar a informação que é necessária a uma consulta e se calhar consegues cobrar à pessoa 1/3 daquilo que cobraste. Porque eu não estou a dizer que é caro, porque eu sei o trabalho que tu tiveste, mas eu estou a dizer que não justifica se calhar esse trabalho. Se essa pessoa até hoje não me tivesse dito isso, eu até hoje estava a trabalhar de uma forma muito mais pesada. E foi esta pessoa. E, portanto, nós precisamos de ir ao confronto uns com os outros. Nós precisamos dizer: olha, eu acho que tu podias fazer melhor se fizesse assim. E não é eu estar-me a meter na vida do outro, é eu dizer: olha, para mim não está a funcionar. Vê lá se podes mudar qualquer coisa. Isto para mim está-me a incomodar. Ou eu estou a precisar de ajuda assim. É o nós podermos falar com o outro, sem medo, sem rodeios. Como se fosse com nós próprios. No dia em que eu começo a ter medo de dizer qualquer coisa ao outro, porque já sei que o outro vai reagir mal. No dia em que eu começo a não ser livre de ser eu próprio e a sentir-me condicionado. No dia em que eu já não posso ser eu próprio, eu acho que a relação tem que acabar. Porque não faz sentido nós vivemos condicionados. Sem dúvida. Agora, se eu tenho noção, não, vou-me portar bem, porque eu sou um cabeça no vento, e esta pessoa ajuda-me a estar mais direitinho, e é positivo, eu estou a condicionar-me porque quero, e é um condicionamento positivo, que é aquela pessoa inspira-me, motiva-me a estar aqui mais centrado. Eu não estou obrigado. Estou motivado, não. Eu quero que a pessoa tenha orgulho em mim, portanto eu vou ser mais certinho. Eu quero que esta pessoa fique feliz com isto que eu vou fazer. Então eu vou fazer mais dentro das normas. E, portanto, aí sim é altamente positivo. Agora, no dia em que eu sinto-me prisioneiro nesta relação, porque eu já não posso ser eu próprio, estou sempre em conflito, estou sempre com medo da reação, estou sempre em desgaste, eu acho que a relação aí já acabou. Portanto, a relação funciona quando é uma relação de crescimento, de motivação, de inspiração, em que o outro me ajuda a ser melhor todos os dias. No dia em que eu sinto que já não há essa mais-valia, mais vale eu estar sozinho para poder estar disponível para atrair outra pessoa que possa contribuir positivamente para o meu caminho. A relação, eu não posso viver em função de uma relação. A relação tem que existir para mim. A relação existe para me nutrir a mim. Não sou eu que nutro a relação. Isso é incrível, é mesmo este lugar de sermos levados pela vida, não é? Eu não carrego este peso de viver, a vida leva-me nesta Eu fluidez. não tenho que viver em função desta pessoa, não. Esta pessoa é que aparece na minha vida para eu ter uma vida mais harmoniosa. No dia em que ela não estiver disponível, paciência. No dia em que eu já não senti que ela me traz essa mais-valia, mais vale afastarmos enquanto somos amigos do que começarmos a magoar um ao outro. Porque a vida traz-nos sinais. Primeiro, há um desencanto. Já não me sinto preenchido, já não me sinto esta magia, já não me sinto motivado a estar com esta pessoa. Mas porque há um compromisso, há filhos, há seja lá o que for, que a nossa sociedade nos estipulou também. Não, eu não vou agora largar isto tudo e não vai ser agora, não vou agora destruir isto que demorámos tanto tempo a construir. Depois aquilo que demorou anos a construir, não vou destruir assim de um dia para o outro. E não. Porquê? Porque eu não ouvi estes sinais que são as minhas emoções, que eu já não estou bem. Aquela relação já não me preenche e inclusive começo a estar triste, começo a magoar-me facilmente, começo a zangar-me facilmente, começo a ter medos, portanto tudo isto ajuda começo a ter ciúmes, tudo isto ajuda a que eu já não estou bem. Esta relação já me descentra, já me traz ao de cima uma série de emoções que não são fáceis para mim, portanto dá-me trabalho. Então, há que estar atento, porque às vezes são apenas emoções passageiras e a coisa depois vai ao sítio. A nossa vida é feita de curvas e contracurvas. Agora, se percebemos que cada vez nos afastamos mais
e cada vez estas emoções são mais intensas e cada vez me dá mais trabalho. A seguir às emoções vem a dor, vem a mágoa física mesmo. E muitas vezes o que é que acontece? Temos acidentes. Outra vez chegamos a agressões verbais e físicas e magoamos-nos emocionalmente e zangamos-nos e temos conflitos. Antes de chegar a essa fase, vamos olhar para os avisos que apareceram antes. Eu já Essa me sentia desiludido, criatividade. eu já me sentia magoado, eu já me sentia, tinha medo de algumas coisas, de como é que isto ia correr, e que eram emoções que não eram muito saudáveis. E isso sinto que foi um trabalho que eu fiz também com a minha primeira filha e que ela agora me devolve, que é, e com os filhos também às vezes há esse Sim, passar para nós as aprendemos muito com os agressões, filhos. há esse passar para as agressões e essa, ter consciência das emoções, a Jasmine agora diz-me sempre, eu estou a começar a ficar com raiva, então eu já sei que Exato. isso que ela me Ela vai comunica, que é ótimo, ela comunica, é muito bom isso. Nós temos livres, temos autorizados a comunicar. Portanto, e na relação a dois também, olha, esta decisão que tu estás a tomar está-me a deixar ficar com medo. Ou, este tipo de vida que tu andas a fazer, eu começo a sentir-me com ciúmes, ou começo a sentir-me rejeitado. É muito importante nós falarmos, não o que o outro faz, mas aquilo que eu sinto quando o outro faz aquilo. Uhum, É uhum, muito, muito importante. uhum, Portanto, quando deixa de haver a possibilidade desta comunicação e deste entendimento, eu acho que a relação já terminou. uhum, E depois há relações que demoram tempo a terminar. E todos nós sabemos o quão fácil é voltar para um ex. Porque a tal intimidade, a tal ligação está lá. Portanto, demora tempo, precisamos de fazer um vazio, precisamos de fazer um luto da relação. uhum. E aí é onde vamos reconhecer também, vamos fazer esse desmame, esse curar, Tem que haver um desmame, tem que haver um que desmame. era uma dependência, não é? E nós depois Sim, sim, vamos restituir-nos como seres independentes, não é? claro. Para podermos atrair também uma relação. Mas aceitar que durante esse desmame, embora tenhamos decidido que não vamos continuar juntos, porque cada um tem que seguir o seu caminho, aceitar o quão difícil isso pode ser, porque há momentos de fragilidade. Há um dia que eu estou mais em baixo e agora estou sozinho, ai que falta que aquela pessoa me está a fazer, quando ela cá estava comigo na mesma casa, não sei o quê, a coisa era mais fácil. Portanto, nós temos esses momentos, tu própria disseste agora precisaste do apoio do pai da tua criança mais velha, que bom que a vossa relação permite que ele esteja disponível para ir para perto de vocês, para dar esse apoio também. E isso mostra que realmente nós temos momentos em que depois temos necessidades de reaproximar. Mas a ideia aqui é termos consciência desses momentos e não nos deixarmos levar, porque às vezes aquilo é mais uma dependência emocional, que é, eu estou aqui, não estava habituado a estar sozinho, agora estou sozinho, agora não sei quem, quando não aparecer outra pessoa, vou ter sempre saudades da anterior. E depois há um momento que se dá um clique, e todos nós já vivemos isto, parece que foi um interruptor, e que dizes assim, que giro. Mesmo que a vida nos aproxime, eu acho que já não me vou envolver mais com esta pessoa. Uhum, Por uhum, melhor que seja a relação, porque acho que finalmente o que era para fazer já está feito. E uhum. é muito interessante, nós sentimos mesmo esse clique. E Não. aí é onde pode haver também uma relação renascida, uma amizade, E às porque vezes há uma reaproximação depois. Uhum. Há depois uma reaproximação. Eu conheço alguns casais que descasaram, casaram de novo e depois eram companheiros de férias. Ou seja, iam a 4 e a 6, que era. Imagina, um casal que era o primeiro casal, divorciaram-se e ele casou-se com outra senhora e ela casou-se com outro senhor. E depois iam os 4 de férias, davam-se muito bem. Porque, efetivamente, o primeiro casal tinha filhos em comum e então depois combinavam, iam todos de férias e aquilo funcionava muito, muito bem. Sim, sim, sim. E eu sinto que essa Ficam amizades, ficam proximidade. família, fica família. Uhum. Fica família. E essa proximidade é o que nos mostra também essa limpeza interna, não é? O facto de eu posso estar na presença. Porque o que eu sinto é isto: o meu trabalho interno reflete-se na minha capacidade de estar bem na presença de qualquer pessoa, porque aquilo que é ativado com uma determinada pessoa eu vou trabalhar, então fazendo esse trabalho, depois eu já estou apaziguada na presença, na proximidade, não é? Um, e, e isso é que é o desafio também quando ficam filhos, é lidar com a proximidade sem que isso ative ainda as minhas dependências e eu fico frustrada com essa minha dependência, não é? Que eu não quero ver, então eu não te quero ver sequer, não é? Aquilo que não ficou bem resolvido no passado, é. Uhum. Coisas que nos irritavam naquela pessoa e que depois
porque há um filho, temos que lidar com essa pessoa e que ele, de repente, aquele interruptor continua a saltar de vez em quando. É muito interessante. E lá está, mais uma vez, o trabalho de tomada de consciência é muito, muito importante. E depois, felizmente, hoje em dia já existem grupos de amigos, de pessoas que falam sobre estes assuntos, em que podemos falar de uma forma responsável, consciente, e não é a brincar, a gozar, como os amigos que juntavam no bar a falar dos seus troféus de caça, de qual era a miúda que já tinham engatado, e as senhoras também que se juntam a contar as suas tricas e as coisas entre os seus pormenores dos relacionamentos. Portanto, encontramos isto em todo o mundo, mas o podemos trabalhar de uma forma consciente e responsável, que há grupos de homens e grupos de mulheres e grupos mistos que se juntam para conversar sobre os seus desafios, sobre a sexualidade, sobre os relacionamentos, sobre a sua energia masculina ou sobre a sua energia feminina. É muito interessante que a nossa sociedade hoje em dia está muito mais aberta a isto e que ajuda também a estarmos mais conscientes. Eu acho que é este trabalho da consciência. E depois eu acho que para um relacionamento funcionar, não esquecer nunca. O relacionamento é feito por duas pessoas. E, portanto, não pode haver uma energia de casal. Tem que haver uma energia de duas pessoas que decidiram fazer um caminho lado a lado. Aquelas pessoas, eu tenho às vezes amigos, que eu telefono a um e digo, olha, quando é que nos vemos? E a resposta, em vez de ser no singular, é no plural. Olha, nós fazemos, nós acontecemos. Eu digo, ai, espera. Se eu quisesse estar com o casal, tinha dito, olha, quando é que nos juntamos todos? Mas não, às vezes é um amigo ou uma amiga, me apetece ter uma conversa só a dois. Então, agora uma coisa que eu te posso ver, olha, então deixa-me ver com a pessoa com quem eu estou, talvez nós podemos aparecer no dia tal. E às vezes, e isto mostra também que há pessoas que entram em relação e que deixam de ter a sua própria identidade e passam a viver só com a energia do casal. Isso também não leva a bom porto. Eu acho que o casal, para ser saudável e para poder ter futuro, tem que continuar a ter uma energia independente. Duas pessoas são independentes e que estão juntas naquele projeto de casal. Mas não podem viver, lá está, as pessoas não podem viver para o casal. A relação de casal é que tem que existir para que cada um dos dois se sinta nutrido no dia a dia. Para que a minha vida individual seja potenciada No por dia em que eu passar a viver em função do outro, aquilo vai durar pouco tempo. No dia em que o outro passar a viver em função de mim, aquilo vai durar pouco tempo. Sem dúvida. E havia aqui também uma questão, eu sinto que esta questão dos términos é muito, muito falada, não é? Muito questionada dentro de nós. Então, há aqui outra mãe, recém-mamãe, que ela nos pergunta: quando uma relação não é terminada, mas sim deixada em pausa, que reflexões fazer? Não é? Porque isto Não existem pausas. talvez uma Eu estou em negação ligação do ou não estou em luto. ligação. Se eu estou em pausa, estou em off. E a pergunta que eu deixo a essa pessoa é: estamos em pausa porque temos medo de nos arrepender da decisão? E eu acho que nós devemos decidir sempre. Porque nós temos o poder de voltar outra vez. Eu posso decidir acabar hoje e no dia a seguir começar. Agora, se eu deixo em pausa, eu estou-me a anular e estou a dizer ao universo que não mexas nada. Portanto, aquilo que não estava a funcionar vai continuar a não funcionar. Eu preciso de acabar para mudar qualquer coisa. Mesmo que essa coisa retorne e que comece no dia a seguir. Porque o que vai recomeçar já é uma nova energia, já é uma nova maneira de estar. Portanto, as pausas, para mim, acho que são uma anulação do caminho e do desenvolvimento, não devem existir. Devemos pensar assim: se o mundo acabar hoje, o que é que eu vou fazer? Não vale a pena adiar coisas. Se a coisa não está a funcionar hoje, amanhã não vai ser melhor. A única maneira de eu resolver isto é terminar. O que não funciona, termina. Inclusive, no Feng Shui, uma das coisas que nós recomendamos é fazer uma mudança na casa. Uma relação que não funciona e que um deles sai de casa, o outro que fica com a casa tem que remodelar a casa. Tem que trocar a cor dos cortinados, tem que trocar os lençóis, os jogos de lençóis de cama ou do colchão, dar ali uma volta qualquer, tirar os pertences pessoais de quem saiu. Nós precisamos de uma nova energia. Nem que seja comprar uma planta viva nova para pôr em casa e dizer: esta planta representa o início da minha nova fase. E se tudo correr bem, até a outra pessoa volta, se tiver que voltar. Ou nunca mais nos chateia se tiver que ir embora. Nós não sabemos. Mas nós temos que assinalar as diferenças. Portanto, não faz sentido pôr em pausa. Sem Normalmente dúvida. essa pessoa que ainda por cima acabou de ser mãe
está no processo em que precisa de tempo para a sua própria energia de maternidade e não tem a ver com o casamento. O casamento já não estava bem antes e não conseguiu acompanhar toda essa parte de maternidade, ou então essa mulher, o casamento até pode estar muito bem e ela não está disponível ainda para voltar à energia do casamento porque ainda está muito absorvida pela energia da maternidade. Mas é preciso ter atenção, porque há mulheres que ficam anos absorvidas por essa energia, as chamadas até depressões pós-parto e por aí fora, em que é só crianças, 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 elas estão em fuga. Porque antes da criança está o relacionamento, está o casal. A criança vem depois do casal. Claro que nesse momento a criança tem prioridade, está numa fase, mas a energia do casal tem que vir antes da energia da maternidade. Se não fosse o casal, a maternidade não acontecia. Portanto, ou o objetivo dessa mãe é apenas ser mãe, então já conseguiu ter uma criança, então agora pode mandar o marido embora. Mas eu acho que não é esse o objetivo. Mas tornar consciente. Se calhar só me juntei com aquele homem para ter um filho. Se calhar ele é apenas o pai do meu filho e não o meu companheiro. E aceitar isso, e aceitar aceitar isso isso, também, e aceitar isso. libertando um bocadinho aquele lugar daquilo que é o pré-concebido e que temos de estar juntos e que a Sim, sim, família é que eu só sou mãe por referência a um pai e perceber que eu posso ter essa ânsia de ser claro. mãe. Claramente, claramente. E aqui trouxeste também algo que eu também vivi muito, que era isto, acontecia muito na gravidez e na minha relação de casal, que era quando alguma coisa já não estava a funcionar, de logística, e a gravidez é uma fase de preparação de um novo ciclo, muita transformação, e havia momentos em que eu dizia, opa, acabou, 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 e isto trazia muita insegurança no meu marido, não é? Este lugar de, o quê? E para mim este lugar de acabou era esta forma disto acontecer assim, por exemplo, aqui em casa, esta organização disto desta forma, ou seja, também termos percepção do que é que precisa de acabar para poder continuar outra coisa. Pequenos ciclos, exatamente. É E preciso às vezes assinalar não é. pequenos ciclos. Às vezes eu sinto que nós acabamos com a relação para acabar com outras coisas que nós não temos consciência e depois vamos continuá-las noutra relação. Sim, Então o sim. mais importante é o que é que eu quero realmente acabar, que esta relação me está a mostrar, mas que pode não ter a ver com a relação, pode ter a ver com o contexto onde isto está a Sim. acontecer. hum, E tomar consciência também de uma coisa. É natural que um bebê pequenino, biologicamente, é muito mais dependente da mãe, até porque precisa de mamar e cresceu dentro da barriga da mãe, portanto tem um vínculo muito mais forte com a mãe que com o pai. Mas ele precisa imenso do contacto com o pai, também. Claro que se estiverem separados, a prioridade é que ele esteja com a mãe e depois, dentro do possível, vai ter sempre contacto com o pai e vai aprender a desenvolver uma relação com o pai. Agora, quando um casal que está na mesma casa e que a mãe faz uma pausa no relacionamento, porque agora é só a criança percebe tudo através da energia. Nós não precisamos dizer a um bebê nada, porque ele percebe tudo. E a criança o que vai meter na sua informação energética é: se a minha mãe não se dá com o meu pai, como é que eu vou conseguir dar-me com o meu pai? E portanto a criança não vai desenvolver também relação com o pai. E o pai vive na mesma casa. Mas o vínculo não se dá tão bem, porque a mãe não tem abertura para se lidar com o pai. A mãe fechou-se com a criança. A mãe manipulou a energia da criança, fechou-se dentro do seu ninho, e é o que acontece muitas vezes, quando a criança fica a dormir no quarto dos pais, depois passa a dormir na cama dos pais, até muito tarde. Eu percebo que nos primeiros meses, em termos de logística, dá imenso jeito que ela esteja ali para mamar à noite, para não sei o quê, mas desde muito cedo, assim que possível, a criança devia ir para um quarto à parte. E saber que o quarto é dos pais e que ela tem o quarto à parte. Porque o que acontece muitas vezes é que a criança fica no meio da energia do casal. E conheço crianças que até aos 3, 4, 6, 7 anos ficaram a dormir na cama do pai e da mãe. E depois, às vezes, é o pai que vai para a cama da criança, outras vezes é a mãe que vai para a cama da criança. E aquele casal, durante 6 ou 7 anos, deixou de ser casal. E depois, porque a criança tem muitos problemas. Não é criança nenhuma. A questão está no casal, não está na criança. A criança só vai materializar aquilo que estava na energia do casal. Sim, sim, sim. E Ter perceber que muita uma consciência. coisa é os primeiros anos em que realmente há aquela necessidade, outra coisa é quando já Não passamos. é anos, é meses, os primeiros meses. Uhum. Que é essa a diferença, não é? E claro, depois a criança precisa de mais atenção até tornar-se independente, portanto, ainda durante a escola primária, eu penso que a criança ainda precisa de bastante apoio. Mesmo assim, dar-lhe o máximo de liberdade para ela ser o mais independente possível. E Sim, sim, tem o apoio do pai, tem o apoio da mãe, e os dois juntos ajudam aquela criança a tomar as suas decisões e a serem livres. São relações de confiança que se desenvolvem. Agora, isto para dizer o quê? Que quando o relacionamento não funciona, o relacionamento a dois, muitas vezes
isso é projetado para cima das crianças e que vai afetar o relacionamento das crianças com o pai ou com a mãe. A criança sente energeticamente aquela falta de confiança, aquela falta de ligação, aquela falta de igual para igual. Uma mãe que põe o relacionamento em pausa para se dedicar ao filho, muitas vezes, não quer dizer que seja o caso dessa senhora que escreve aí, mas muitas vezes o que acontece, corre o risco de este mundo sou só eu e o meu filho, e o pai da criança ou não está à altura ou está sempre à parte. E a criança vai sentir energeticamente isso. Portanto, este trabalho com as relações e com os nossos pais, a família de origem, para Também mexe com mais tudo. livres para a A mãe família. que se mete, a sogra que se mete, há que respeitar o espaço do casal e da criança. Olha, eu estou aqui, sou tua mãe, ou sou tua sogra, ou sou teu pai, ou sou teu sogro, estou aqui para tudo o que precisares, mas tens que ser tu a chamar-me. Eu não me vou enfiar em tua casa só porque há uma criança nova. Quando precisares, eu estou aqui para te ajudar em tudo, mas tens que ser tu a chamar-me. É o momento do casal viver aquele. E aí a nossa capacidade também de pedirmos, não é? De De pedir pedir, aquilo que sim, precisamos às claro. pessoas que temos à nossa. Sem medo que haja abusos. Porque agora como pedi, abri a porta e a partir de agora vai ser um abuso que vai-me entrar todos os dias por aqui dentro. Não. Pedir sem medo. Saber e saber fazer esse contorno, não é? Abrir e Exatamente. fechar quando é necessário. E isso para os nossos filhos e isso com os nossos pais, enquanto adultos que somos, não é? É assim. Claramente. E isto vai outra vez àquela questão que é, para um relacionamento funcionar, cada uma das pessoas precisa ter um projeto de vida. A nossa relação com os nossos pais ou com os nossos sogros também funciona se eles próprios tiverem um projeto de vida. No dia em que eles não têm projeto de vida, não têm nada para fazer, eles tornam-se um peso e vão querer meter-se na nossa vida. E vão querer viver os nossos filhos, há pessoas, os netos deles, mas eles vão querer substituir os pais, porque eles não têm projeto de vida. Portanto, todas as pessoas precisam de um projeto de vida. Para qualquer relacionamento, seja de pais, filhos, de sogros, de avós, do que for, só funciona quando existe um projeto de vida. Cada pessoa tem o seu próprio projeto de vida. E o projeto de vida, aqui para terminarmos também, o projeto de vida, eu associo mais a algo profissional, mas não tem de E não ser. é só profissional. Tu podes decidir que durante uns anos não trabalhas, que é só o teu marido que trabalha, porque tu dedicas-te a acompanhar os teus filhos pequeninos. Mas tens que ter um projeto de vida. E o teu projeto de vida passa por ir às reuniões das mães do colégio, por teres atividades de artesanato ou uma coisa qualquer, ou teres um ateliê em que tu pintas, ou não sei o quê. Ou fazes, por exemplo, não estás a trabalhar, mas fazes estes podcasts, tens um grupo em que se trabalham sobre estes assuntos. Portanto, tu tens de ter um projeto. Não podes viver à sombra, nem chateada porque não tenho nada para fazer, agora passo o dia inteiro à espera que os miúdos voltem da escola e depois quando voltam da escola é uma dor de cabeça porque não tenho tempo para tudo, mas depois há aquele momento em que estou sozinho em casa, não sei o que fazer, que chatice, aborreço. Não, nem que seja pegar na bicicleta e ir passear para a praia. Sim, sim, sim. E quando as pessoas têm aquela noção, mesmo com filhos já a partir de 3, 4 anos, de que o meu projeto de vida é educar os meus filhos e crianças que vão para a escola só aos 5 anos, por exemplo, aí é uma anulação do nosso projeto de vida projetado nos filhos Não, ou não? Ou pode pode ser ser, o nosso. pode ser. Algumas pessoas o projeto de vida delas é ser mãe, pode ser. Mas é preciso ter muito cuidado, porque se calhar apenas 20% das pessoas que fazem isso estão a fazer o que é certo. As outras 80% estão-se a esconder e não têm projeto de vida. E isso vai-se notar quando? Quando os filhos saírem de casa. Quando houver a tal sintoma do ninho vazio, essas pessoas vão deprimir ou se reinventam e descobrem então nessa altura um verdadeiro projeto de vida, ou então vão tornar-se um peso para os filhos. Eu conheço uma senhora que saía todos os dias de Lisboa e apanhava o comboio para ir para a margem sul para ir limpar a casa do filho todos os dias. Enquanto o filho estava a trabalhar, ela passava o dia em casa do filho. E depois à noite voltava para casa, fazia jantar para o marido e dormia com o marido. Mas de manhã, às 8 da manhã, voltava a apanhar o comboio, passava o dia todo, desde as 9 da manhã até às 4 da tarde em casa do filho, a fazer não sei o quê, porque o filho estava fora de casa a trabalhar, e a senhora ia para lá para limpar a casa e para tomar conta da casa. E aí um espelho de Estás a uma ver, questão estás a ver o interna. projeto de vida da pessoa, uma senhora que viveu sempre a tomar conta do filho, o filho torna-se independente, tem a sua própria casa, e ela ia tomar conta da casa do filho. Mostra que há uma dependência enorme. Essa senhora não tem projeto de vida, esta senhora anulou o seu projeto de vida, anulou o seu caminho.
Uhum, uhum. E agora pergunta para queijinho, que eu acho que é também aqui Sim. neste desenvolvimento pessoal, para terminarmos, pessoas que não se sentem encontradas no projeto de vida, o que é que elas, para onde é que se Ora devem bem, voltar? todos nós somos muito bons a fazer qualquer coisa. O Uhum, problema é que a nossa sociedade, a nossa educação também nos ensina a colocar em caixinhas. Tens que ser médico, ou tens que ser gestor, ou tens que ser bombeiro, ou tens que ser varredor de rua, ou tens que ser enfermeiro, ou tens que ter uma loja. E nunca ninguém perguntou a uma pessoa que está a estudar o que é que tu te vês, o que é que tu sentes que és bom e que és melhor do que as outras pessoas. Onde é que tu és uma mais-valia? E aí sim, a pessoa pode não saber o que quer, mas sabe que é muito bom a comunicar e, portanto, tem que ser alguma coisa que mexa com comunicação. É uma pessoa que é criativa e tem ideias, portanto, tem a ver com qualquer coisa de criativo. É uma pessoa que não gosta de matemática nem números e testa contabilidade, então não, parte financeira e gestão nem pensar. Então já vamos encaminhando e vamos descobrindo aqui algumas... E depois dentro dos vários trabalhos e aquelas oportunidades que a pessoa teve, onde é que ela se sentia realmente realizada, motivada, infeliz da vida, porque mesmo que não recebesse dinheiro nenhum, ia lá fazer aquilo de borla, que é, uhum, se tu receberes o mesmo dinheiro ao fim do mês, fazendo isto ou não fazendo, ou ficando em casa, tu gostarias de fazer isto? uhum, Se tu disseste sim, eu prefiro ir fazer isto do que estar em casa, e sabendo eu que se ficasse em casa recebia o mesmo dinheiro, então quer dizer que eu estou a fazer a coisa certa. Porque se eu vou, realmente aquilo me traz uma mais-valia maior do que aquela de eu estar em casa. uhum. Porque eu me sinto a crescer, sinto a contribuir, sinto que sou uma mais-valia no que faço, sinto que crio diferença na minha vida e na dos outros, sinto que estou no momento certo a fazer a coisa certa com as pessoas certas. E aí nós não temos dúvidas que estamos no nosso projeto de vida. O nosso projeto de vida pode ser ir a uma biblioteca procurar livros e desenvolver, fazer pesquisa para depois partilhar essa pesquisa com algumas pessoas. Eu conheço pessoas que vão para a Torre do Tombolo ver, estudar a história das famílias e por aí fora, que mais valia que aquilo traz? Não sei, para elas traz. São pessoas que estão reformadas, são pessoas que já não sentem que não são muito úteis, no entanto fazem um tipo de pesquisa que mais ninguém faria e que hoje em Uhum. dia, mesmo que elas morram, deixam ali uma série de trabalhos. Eu tive uma conversa com uma pessoa dessas e é riquíssimo falar com uma pessoa dessas porque ela sabe imenso tudo das famílias, de quem veio daqui e da história de Portugal e de uma série de coisas que não vem nos livros. Incrível, incrível. Então, esse é um projeto de vida que é termos um hobby, não precisa ser trabalho, mas termos um hobby em que sentimos a crescer todos os dias e sentimos a evoluir e a ser melhor todos os dias. Sim, sim, sim. O meu Para sogro é uma além, dessas pessoas que ele tem é, imenso para contar, reformado, porque tem uhum, esse projeto. exatamente. Se para além disso eu puder ganhar dinheiro com isso, melhor, porque estou a capitalizar esse meu know-how. Se para além disso eu puder ajudar os outros, melhor, porque eu estou a contribuir também para um mundo melhor. Portanto, mas nem todos os projetos de vida passam por ter um trabalho, uma tarefa, um hobby. Às vezes são coisas que nós nem sequer damos por isso, mas só nos apercebemos da falta que aquela pessoa está quando ela não está. Uhum, uhum, uhum. Sim. Tínhamos aqui alguém que vinha ajudar a arrumar a casa, ou tínhamos aqui alguém que vinha ajudar, até vinha nas horas mortas, ou uma vizinha que sempre que era preciso vinha cá ajudar, ela nem queria receber dinheiro nem nada, mas estava sempre disponível para ajudar os vizinhos todos. O projeto de vida dela é estar exatamente a trabalhar com a comunidade e com os vizinhos. Ela às vezes nem recebe dinheiro, mas sente-se ativa. No dia em que lhe fecharmos as portas e dissermos não, a partir de agora não há cá ajudas, essa pessoa deprime porque deixou de ter um projeto. O projeto. Então, o convite que nós também deixamos aqui é esse mergulho de conhecer mais sobre o nosso projeto de vida, de olharmos mais para as nossas relações, o que é que elas nos Uma relação contam. saudável precisa que as duas pessoas tenham projetos de vida. Se uma delas não tiver projeto de vida, a relação vai sofrer com isso. Uhum. Incrível. Então, começar em nós, naquilo que é o nosso fogo, não é? E também eu gostei muito Claramente. desse ciclo que tu expressaste aqui das relações e realmente reconhecer toda essa transformação em algo que nós queremos que seja duradouro, não é? Porque nós temos sempre essa visão de longo prazo, ainda que isso nos convida a viver estação após estação e com isso evoluir e termos mais experiência, não é? Um, É isso do mesmo. tempo. E Uhum, isto para terminar dizendo que os relacionamentos são consequência da vibração das duas pessoas que estão no relacionamento. Não há o trabalhar o relacionamento, há o trabalhar a própria pessoa. uhum, Portanto, as duas pessoas têm que estar trabalhadas, têm que estar equilibradas, têm que estar em harmonias e têm que ver uma mais-valia em estar juntas.
havendo essa mais-valia, o relacionamento tem tudo para funcionar. É um sucesso. E quando eu estou com alguém que não se trabalha, isso também tem alguma coisa de Claramente, informação porque eu para levo mim. todos os dias com o lado sombra daquela pessoa. Portanto, eu tenho que perceber porque é que preciso de atrair aquilo. Exatamente. Ou é porque é Novamente, aquela fase em quando eu estou para cima, ela está por baixo, mas depois há outros momentos da vida em que é ao contrário, em que o outro depois é a luz e eu sou a sombra, e então vamos balanceando. Mas esses momentos são difíceis, porque eu sinto que a outra pessoa não está a fazer o trabalho, a outra pessoa deixou de ter projeto, a outra pessoa deixou de evoluir, a outra pessoa estagnou. Portanto, ou ela reage, ou o relacionamento não vai ter muito futuro. sem dúvida. É preciso a pessoa olhar primeiro para o seu futuro para depois Claro, poder criar claro, futuro nas suas relações. claro. Então, Alexandre, muito obrigada por todas as aprendizagens que fizemos Obrigado eu. aqui, todos os insights que eu sinto que ao ouvirmos-te também ativamos aqui dentro de nós e da nossa vida, das nossas relações com os pais, com os filhos, com os parceiros. Está tudo interligado, está tudo Está tudo interligado. interligado. Isso é a magia de reconhecermos também tudo dentro de nós, o poder dentro de nós transformar as diferentes áreas da nossa vida, não é? É sim, Então, senhora. muito obrigada, Alexandre, por todas as partilhas. Continuação de um excelente trabalho. Muito obrigada a quem nos ouve desse lado. Vemo-nos no próximo episódio e até breve.